Igreja na gloriosa paz do Senhor, amém, amados? Vamos iniciar mais uma aula nossa, glória a Deus, escola bíblica. Vamos primeiro fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua santa presença. Vem manifestar, Senhor, nesta noite o Teu poder sobre nossas vidas, usando o Teu Espírito Santo, da ciência, da sabedoria, para que nós possamos ministrar esta aula, Senhor. Abençoa também todos nós como ouvintes do Teu Espírito Santo, dá o discernimento, a compreensão das palavras. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus queridos. Pronto, então vamos lá. Nossa escola bíblica, né? Revista da CPAD, quarto trimestre, sede da IPRR-CE, hoje 25/12 às 19 horas, lição de número 13, o propósito de missões. Esse trimestre nós estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Amém? Juntos o textuário, 1, 2, 3. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Agora vamos aos objetivos da lição. Primeiro, apontar o alvo da obra missionária. Primeiro objetivo, apontar o alvo da obra missionária. 2, conscientizar-se de que cada cristão é responsável por essa missão. Então, a lição de hoje, ela vai ter um foco maior em cada crente, em cada um de nós, em cada servo de Deus. As lições anteriores, nós vimos a missão muito mais para fora, para outros países, para outras nações, né, os missionários indo, mas hoje nós vamos olhar mais para a missão de cada cristão, cada crente, independente dele ser um missionário que vai para outro país ou não, o crente da congregação, tá? A obra missionária da igreja, de cada um de nós congregados, é muito mais a obra da evangelização, de colocar o evangelho na vida das pessoas, tá certo? Então aqui o objetivo 2 diz conscientizar-se de que cada cristão é responsável por essa missão, tá? Então a igreja não pode, nós, congregação, não podemos ficar esperando que Deus levante um homem com o dom, né, de evangelizar e de fazer missões, de dedicar a sua vida toda, o tempo integral para a obra missionária. Deus levanta e tem missionários hoje, nos dias atuais sempre teve e hoje tem homens que renunciam tudo, mulheres, jovens, e vão, comparado à quantidade de cristãos, são poucos, mas tem. Agora, cada crente, cada irmão que teve um encontro com o Senhor Jesus, ele deve buscar em Deus essa graça de testemunhar do Senhor Jesus. Cada um de nós podemos testemunhar de Jesus e da obra do Senhor nas nossas vidas, certo? Leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, 9 a 14, tá? Versículo 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. 10: e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui nós vamos passando rápido, porque esses versículos vão ser comentados na lição, tá certo? Versículo 12: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas
ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos à introdução. O propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Amém. Então, nós temos estudado nessas lições, que o propósito de Deus é alcançar todos os povos, sem exceção, É que o Evangelho chegue a todos os homens, E hoje nós focaremos, cada crente tem essa missão. Inclusive tem um comentário que eu gosto, que diz assim, que a evangelização, que é para mim, para cada um de nós, ela não pode ser terceirizada. O que é terceirizada? É o crente, ele se satisfaz por contribuir, amém, por investir em pessoas, em obras missionárias. Isso é maravilhoso e devemos fazer. Mas o Senhor Jesus quer que cada um de nós também venhamos abrir nossa boca e venhamos expressar nossa fé, as bênçãos que recebemos do Senhor, para que pessoas bem próximas de nós possam ver isso em nós, O crente não pode ser um crente anônimo, que ninguém conhece, ou 007, que não aparece, Então, Jesus quer que cada um de nós, crentes em Jesus, venhamos testemunhar, venhamos falar dele, da obra dele, e principalmente da salvação. Então, sem dúvida nenhuma, claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Global é todo o globo da terra, global de globo, terra, onde tiver um ser humano, ou seja, missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Então, cada pessoa que nós temos contato, nós devemos testemunhar. Hoje a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Amém. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Não importa quem é, cor, raça, nível social, não importa. O Senhor quer salvar a todos. Para mim, uma das grandezas do Evangelho de Deus para os homens é este amor de Deus que não faz acepção de pessoas. Pedro, apóstolo, disse na casa de Cornélio, que não era um judeu. Naquele tempo o judeu achava que Deus era só deles, E Pedro disse assim: agora eu reconheço, agora, porque antes ele não reconhecia. Ele disse: agora eu reconheço que em qualquer lugar do mundo, onde houver um ser humano que teme a Deus, é digno de Deus, Então, meus irmãos, a gente sabe que tem muita gente incrédula, muita gente mal, perversa, muita gente que não quer realmente nada com Deus, mas tem muitas pessoas que não são cristãs, evangélicas, que estão sedentas de Deus e às vezes não sabem nem como se chegar a Ele. E vai ser eu, vai ser você, vai ser cada crente testemunhando, e as pessoas vão se render, vão reconhecer Jesus, Porque o meu amigo hoje, ele crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, mas não entende. Precisa de uma luz ali de Deus para a vida dele, e Deus vai usar o outro para falar, tá bom? Só um exemplo, vamos lá. O alvo da obra missionária, o alvo, O que é o alvo? O ponto principal, o fundamento da realidade salvífica. Realidade salvífica. O que é salvífica? Salvadora, Então, o objetivo de Deus maior, salvar, e é real, e tem fundamento, para nós crermos assim. Vamos lá. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Então, desde o livro de Gênesis, que o Senhor nosso Deus, Ele trabalha de várias formas para salvar. O primeiro missionário
Foi o próprio Deus, né? Adão e Eva pecaram, não tinha outro. Ele mesmo veio e saiu procurando Adão no jardim do Éden. Adão, 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 onde tu estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas por que ele estava procurando? Porque ele quer que o ser humano dê um passo em direção a ele. E essa voz hoje, Adão, Adão, essa voz hoje é a minha e é a sua, Deus falando através de nós, chamando os homens a Deus, a Cristo, a salvação, a palavra de Deus. Então veja que posição excelente nós estamos, né? Que coisa maravilhosa. É interessante nós temos uma compreensão seguinte, que a evangelização ela não pode ser uma coisa opressora, uma coisa de contenda, de briga, de críticas à religião, a crenças, ao que as pessoas fazem. Não pode ser assim, tá? A pessoa só serve a outro Deus, ela só vive uma vida errante enquanto ela não conhece Jesus. Quando ela conhece Jesus, ela muda. Amém? Então, lamentavelmente, alguns cristãos desinformados, desorientados, assim, do ponto de vista da compreensão, sai evangelizando, sai testemunhando, mas às vezes faz mais confusão do que, de fato, colocar o evangelho na vida das pessoas, porque fica brigando com as pessoas, fica atacando as pessoas, né? Então, tem pessoas que quando vê um crente, ele já sabe que é um Deus, que ele é pecador, que ele precisa entender. O crente não precisa chegar atacando que a pessoa é viciada, é isso e aquilo, que a pessoa vive uma vida às vezes muito irregular. Não, Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. Jesus, antes de entrar na intimidade dela, Jesus ofereceu água. Amém? Jesus ofereceu água, e não foi água do poço, água do céu, água viva. Jesus se ofereceu a ela, porque Jesus é água viva. Jesus ofereceu a ela primeiro para saciar a vida dela. Então a primeira parte da evangelização é dizer que Jesus o ama e que Jesus tem coisas excelentes, que o Senhor tem promessas para a vida da humanidade, e começar a mostrar para a pessoa do Senhor Jesus, em vez de ficar atacando o que ele faz, o que ele é, tá certo? Porque isso não tem fruto, não tem fruto. Eu já vi muita confusão dos crentes na rua, porque não tem sabedoria, entendeu? Acha que vai dar um grito, que vai falar alto, que vai queima Jesus e tudo vai se transformar. Não é assim não, né, irmão? Não é assim, tá? Então, vamos pedir sabedoria a Deus, estratégia, tá certo? Olha, a gente pode começar uma evangelização conversando de coisas terrenas, sabia disso? Eu cheguei certa vez na casa de uma pessoa, que a irmã Rita inclusive estava comigo, que era desviado, revoltado contra crente, Deus, tudo, né? Porque passou por umas coisas muito desagradáveis na igreja. E quando eu cheguei ali, que a irmã era crente, e ele inclusive tinha deixado a irmã e voltou de novo para a irmã, para a esposa, e Deus preparou, nós fomos lá naquele dia, e eu cheguei lá, e ele todo por fora, todo grosseirão assim, um senhor já de uma certa idade, e aí eu, olhando para ele e tal, e foi e tal, e eu, Deus, por onde é que eu começo aqui, né, Senhor Jesus? E eu vi um aquário na casa dele. Eu fui, olhei para o aquário e elogiei o aquário, os peixinhos, e disse: irmã, esse aquário é a irmã que cuida, a irmã que gosta? Não, aí citou o nome dele. Como é o nome dele? Antônio, né? Não, é o Antônio que gosta. Aí ele, eu gosto sim, tá, não sei o quê. Aí começamos a falar de aquário, e como ele também era arquiteto, entramos na construção, fui falar da construção da minha casa na época, e fui falando de peixe, de aquário, de criação, de roça, de construção, e fui falando, aí ele, no meio da conversa, ele, o senhor é pastor, né? Eu digo, sou. Ele disse: eu quero dizer para o senhor que eu não gosto de pastor burro, viu? Aí eu digo, tá certo. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu digo, pois faça. Bem tranquilo, né? Que eu já fui desarmado, né? Sabia que a coisa não era fácil. Faça, ele diz: os crentes dizem que são salvos, é verdade? Isso daí, o senhor diz que é verdade? Aí eu disse: vamos ler na Bíblia, né, para saber. O senhor crê na Bíblia? A Bíblia eu creio, não creio em crente, não creio em pastor, não creio nisso, não creio naquilo e tal. Tá bom, o senhor crê na Bíblia? Vamos ler na Bíblia. Aí pegamos lá em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele
disse: pois aqui não está certo não. Digo: por que não está certo? Aí foi falar de tudo que é erro que os crentes, padre, igreja, tudo fazia. Eu digo: não, mas espera aí, o senhor não está entendendo. A gente só leu a metade do versículo, vamos ler o outro. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esses crentes que o Senhor vê aí escandalizando, mentindo, roubando, enganaram o Senhor, fizeram tanta coisa errada, é porque eles estão na carne, eles não estão no Espírito. Quem está no Espírito, ele pode afirmar que está salvo em Cristo, tá? E o cristão afirma a salvação em Jesus, porque Jesus está escrito: quem crê nele será salvo, terá a vida eterna. Então, se o senhor crê na Bíblia, naturalmente o senhor crê em Jesus. Em Jesus eu creio. Eu não creio nos crentes. Sim, mas o senhor será salvo não é porque crê em crente, ou em pastor, ou em igreja, porque o senhor crê em Jesus. Aí pronto, aí quase que a gente não acaba mais de falar. Fez a planta da minha casa de graça o projeto, né? E ficou um grande amigo meu. Então, se eu fosse chegar lá, dizer que ele era um rebelde, que ele não sei, ele tinha me expulsado de lá, né? Então, meus irmãos, pedir sabedoria a Deus, saber que a evangelização é colocar o evangelho, e a primeira parte é as boas novas de salvação, tá? Boas novas de salvação. Então, nós temos instruções, tá? E nós vamos trabalhar isso mais na igreja de novo, né? Porque tem pessoas novas, para evangelizar, para entrar e sair num lar, para algumas experiências que nós vivemos que pode acontecer e como nós devemos reagir. Porque, meus irmãos, para a glória de Deus, eu não me glorio de nada, eu louvo a Deus, toda glória e toda honra ao Senhor. Mas eu desconheço uma casa que eu e alguns irmãos, equipes foram, que as pessoas não quiseram mais nós lá, tá? Só aqueles que não querem mesmo Deus, não querem mesmo palavra. Mas nós sempre procuramos, antes de tudo, saber que estamos na casa de um cidadão, respeitar aquele lugar, mesmo que ele pense diferente, que a fé dele seja diferente, porque nós temos uma missão: colocar o evangelho na vida das pessoas para eles crerem em Jesus. Amém? Não é atacar ninguém, tá certo? Então, essa parte de cristãos que anda atropelando, passando por cima dos outros como um trator, isso daí não é evangelização, isso daí é qualquer outra coisa que pode se dar o nome, tá bom? Então, é muito bom essa observação aqui. Vamos lá. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fosse morto e com o teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5:9. Então, aqui em Apocalipse fica bem claro, né, que o preço da salvação do homem é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz que ele comprou, com o sangue dele compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Aqui a palavra todo é que não fica ninguém de fora da salvação, só se a pessoa não quiser. É o que Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Então o sangue de Jesus é para comprar todos aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e servir a Ele, né? Não é ser perfeito. Deus quer a perfeição, mas Ele sabe que nós não alcançaremos a perfeição, mas Deus, o Senhor, está olhando para dentro de nós, o Espírito de Deus está em nós e está vendo a minha e a sua vontade de servir ao Senhor de verdade, tá? De verdade. Então a palavra todo é porque quando se trata de salvação, a salvação é total para todos que quiserem, tá? Tem uma doutrina que eu gosto muito de frisar, porque é oportuno, que diz que uma pessoa quando nasce, ela já nasce salva ou perdida, tá? E o erro dessa doutrina é quando diz que Deus já escolheu, Deus escolheu quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Não, Deus não escolhe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ou a palavra escolher, não é Deus. Agora Deus
a presciência de Deus, a ciência, o conhecimento prévio de Deus. Ele sabe quando uma pessoa é gerada, ele já vê o último instante daquela pessoa na terra, então ele já sabe se ela vai se salvar ou não, se ela vai se salvar ou não, mas a decisão não é de Deus, a decisão é do homem, tá? Então há essa linha no mundo cristão evangélico, de um grupo de pessoas que crê na eleição, né? Que a pessoa já é eleita. Deus elege quem vai se salvar ou não? Deus não elege quem vai se salvar. A eleição é para todo aquele que crê, amém? Para toda a igreja, tá? Que crê, inclusive dentro da igreja confessa de Jesus, tem salvo e não tem, e tem pessoas que não serão salvas. Por quê? Porque Deus disse: eu quero salvar o Alfredo e não quero salvar o Antônio? Não, de forma nenhuma. É porque o Alfredo ouviu, guardou no coração, luta, ora, persevera, busca. Olha o que diz a palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra perseverança cabe a nós. Também diz, Paulo diz que ainda que por muitas, Paulo apóstolo, ainda que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, tá? Então é importante que os irmãos guardem isso no coração. Deus não elege quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Deus não escolhe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Ele sabe quem vai e quem não vai, ele sabe, mas a decisão é do homem. Essa mesma doutrina diz que o homem não tem capacidade de escolher. Claro que não tem. Quem dá essa capacidade também, quem dá essa capacidade ao homem é Deus, mas a porta do coração quem abre é o homem, amém? Olha o que diz a palavra: se hoje, está lá escrito, ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. O que é o coração? É o ser interior, é a porta de entrada de Deus. Jesus também diz em Apocalipse, eu falei lá do Antigo Testamento, Jesus diz em Apocalipse: eis que bato a porta. Está vendo aí, ó? Muita gente prega isso para o mundo, mas isso é para a igreja, tá? Eis que bato a porta, se abrir eu entro. Porque aquelas igrejas de Apocalipse, com exceção de uma, Jesus não estava lá mais, estava só o nome e a placa da igreja. Com muito crente, confessam em Jesus, leva o nome de Jesus, mas Jesus está longe, o Espírito Santo está longe, porque ele vive o que ele quer viver, ele faz o que ele quer fazer, e ainda diz assim, como um disse para mim assim: não se meta na minha vida não, pastor, não venha pedir satisfação de minha vida não. Tá bom, irmão, a partir de hoje, né? Aí depois diz: o pastor está diferente comigo, o pastor não fala mais comigo. Falo sim, agora você não pediu para mim não se meter, não sei, então na hora que perguntar eu estou sempre à disposição, certo? Então assim, Deus não é diferente, amém, irmãos? Olha que Deus diz assim: busca, Jesus ensinando, batei, buscai, pedi. Deus está sempre pedindo uma atitude nossa, tá? Então quando essa doutrina diz que conversa, o homem não é capaz de decidir nada, não, mas o homem que abre o coração para Deus recebe esse poder para decidir, amém? Inclusive também a palavra diz: escolham a morte para morrer e a vida para viver, está escrito. Então, meu irmão, vamos escolher Jesus todo dia, amém? Vamos decidir por servir ao Senhor todo dia, que isso é maravilhoso, tá? Então todos podem se salvar. Tem um ponto também aqui que é importante, que eu me lembrei agora, que uma pessoa disse, um crente disse para outro crente: para que esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ter que obedecer nada na igreja? Jesus não já morreu por nós já estamos todos salvos. Olha a loucura que as pessoas pregam: não, Jesus morreu por mim, não precisa mais fazer nada, eu já estou salvo. Não é assim não. O próprio Jesus falou para o jovem rico: o que é que eu devo fazer para me salvar? Jesus citou os mandamentos, tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falta só uma coisa, só uma. Se desfaz de todos os teus bens materiais, quando você não tiver mais nada, você vem e me segue. Aí Jesus diz: e eu te darei um tesouro no céu. Jesus pediu a ele para ele trocar toda a riqueza dele da terra pela do céu, amém? E às vezes Jesus pede coisa tão pequena para nós, né, irmão?
Uma irmã derramando lágrima na mesa porque eu estava ensinando uma doutrina para ela e ela reconheceu que precisava mudar, mas não conseguia se ver diferente daquilo dali. Molhou a minha mesa assim de lágrimas. Mas depois ela venceu. Então, porque é o eu, é o ego, é o coração enganoso. O que Deus pedir, meu irmão, façamos, amém? Jesus disse, o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Disse para Pedro, né? Então tem coisa que Deus pede que a gente diz, para que isso, por que isso? Ele não está pedindo? Faça. Depois você vai entender, amém? Vamos lá. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo do Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Anunciar, pregar, ensinar, falar, testemunhar, essa realidade para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Quando fala sublime, é o ponto principal, é falar de Jesus, Salvador e Senhor de nossas vidas, é falar da salvação, é a mensagem principal que deve estar nos lábios da igreja do Senhor Jesus. E como eu disse aqui, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele primeiro ofereceu água, primeiro ela se sentiu acolhida por ele. Quando ela viu Jesus falando com ela, mas tu é um judeu? Fala, eu sou samaritano, como é que você fala comigo? Como é que você está falando comigo? Porque os judeus e os samaritanos eram intrigados, mas Jesus não é intrigado de ninguém, amém, irmãos? Aí o crente, não vou lá porque aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou lá não. Eu ia lá para pedir perdão, amém? Para me reconciliar, pedir a reconciliação. Ou então, crente que guarda intriga no coração para não falar de Jesus para uma pessoa. Eu achei muito bonito que um irmão aqui na igreja, quando se converteu, a primeira coisa que ele fez foi sair atrás daqueles que eram intrigados e pedir perdão. Ele foi pedir perdão a um que a pessoa disse, não, eu não sabia que tinha algum problema entre nós não, então tá bom, está resolvido. Foi assim, irmão Silvio? Uma coisa bonita isso aí. Primeira coisa que um crente tem que ter no coração, irmão, é paz para dar para as pessoas, a paz de Deus, amém? O amor de Jesus, tá? É isso. Vamos lá. Um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos, qual é a palavra que está marcada em amarelo aí? Todas. Explica aí, missionária Rita. Quando ele diz ensinar em todas as nações, é que não deve ficar de fora nenhuma pessoa. Tanto do lugar que você mora, como dos outros lugares longínquos e distantes, pessoas que nós não conhecemos. A maior dificuldade que nós encontramos na igreja, para evangelizar, é exatamente as diferenças linguística, culturais, transculturais, estudos, pessoas com muito estudo, pouco estudo. Quando o Senhor Jesus diz para nós irmos em todo lugar, em todo mundo, é para anunciar o plano salvífico. Se alguém não sabe do plano salvífico, de fato e de verdade, não tem como anunciar Jesus para essa pessoa. E é interessante que nos últimos dias a salvação ela está sendo trocada por bênção. É uma bênção vir à igreja, é uma bênção louvar a Deus, é maravilhoso servir ao Senhor. Mas o plano de Deus para com o ser humano é para a morada celestial, uma morada eterna, vida eterna com Deus. Essa é a maior bênção que a igreja espera do Senhor Jesus. Portanto, que há essa dificuldade grande. Então ele diz aí, todas as nações, ninguém pode ficar de fora. O nosso primeiro pastor, as pessoas diziam que eles paravam no caminho, ficavam olhando uma plantinha, arrancava a plantinha e esperava alguém passar. Pastor Arnaud, o que o senhor quer falar com isso?
Ele chamava a atenção das pessoas, com qualquer objeto, inclusive com uma plantinha. Então nós devemos chamar a atenção das pessoas para o Senhor Jesus, para o plano da salvação. Tem pessoas que até hoje não sabem como é que deve fazer para ser salvo. Aí a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como é essa crença? Crê na palavra que Ele deixou escrita. Crê no plano salvífico que Ele deixou para o ser humano. Se faz necessário. Eu diria para mim e para você, que é quase obrigatório. Essa meta tem que ser diária. Você tem que pensar: poxa vida, hoje eu não anunciei Jesus para uma pessoa. E nós reclamamos, choramos, nos entristecemos porque o nosso vizinho está do lado, nosso parente, nosso familiar, mas nós não nos esforçamos. E é preciso vencer essa barreira para todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém, missionária. Então a palavra todos, tá? Muito importante a gente sempre guardar no coração que não pode haver exceção, né? Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pronto, então, como eu iniciei dizendo, né? O foco dessa missão é que cada um de nós, crente, busquemos no Senhor essa graça de testemunhar de Jesus. E é bom também pedir que seja acesa uma chama em nós. Chama é aquele ardor, aquele desejo, aquela vontade, aquela alegria. Não ser uma coisa obrigada, né? Tá? Aqui nesse versículo de 1 Coríntios 9,16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse versículo ele tem umas interpretações variadas, diferentes. Tem pessoas que pegam esse versículo, crentes, pastores, pregadores, e diz que o crente é obrigado. Se ele não for, Deus vai castigar. Se ele não for, vai acontecer alguma coisa. Essa coisa da ameaça. Não. Muitos teólogos não entendem desta maneira esse versículo, o que Paulo estava querendo dizer, tá? Primeiro, contextualizando, toda a obra do Senhor, o Senhor só quer que seja feita voluntária e por amor. Por amor. Jesus diz: quem me ama, guarda, faz, pratica amor. Tudo que Deus quer que nós façamos é por amor, tá? Deus não quer nada obrigado, forçado, e principalmente a obra da evangelização. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, assim na vida prática, é que tudo aquilo que nós gostamos, quando nós vamos fazer, praticar, a gente faz com alegria, sim ou não? É com prazer, é com festa, é com alegria, não é aquela coisa constrangida, tá? E a obra missionária, ela tem que ser feita por pessoas sem nenhuma reserva no coração. Tem crente que vai evangelizar, mas é o tempo todo murmurando porque o outro não vai, porque o outro não fez, porque o outro não faz. Não, meu irmão. Olha que o Senhor Jesus disse: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quem falou isso? Jesus. Jesus não poderia chamar o povo, orar e dar uma ordem e eles fazerem, não? Poderia. Jesus inclusive tinha poder na fala para falar e os corações se derreter. Mas o Senhor não fez isso. O que foi que Jesus disse? Para ter ceifeiro, o que foi que ele mandou a igreja fazer? Quem sabe? Rogar. Rogar. Como foi que ele disse, irmã Rita? Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Mais do que clamar. Rogar é implorar. Implorem. Para a igreja evangelizar, nós temos que fazer, temos que orar e jejuar e clamar e suplicar
Não adianta vir aqui na frente o pastor vir ficar reclamando simplesmente. O irmão vir, ficar falando o que fez e ficar reclamando. Não vai resolver. O que vai resolver é quando o Espírito de Deus, através da oração, aquele que está com a chama acesa para missões, se faça um propósito. Daqui a pouco você vai ver que as pessoas começam a chegar perto de você, de mim, daquele que está evangelizando. Irmão, eu vou com você. Irmão, eu vou com você. Irmã, conte comigo. É assim, tá? Então, eu achei interessante, foi sábado, né? Não, domingo de manhã. A irmã Solange nos chamou no sábado à noite que ia fazer uma ação lá no parque. E aí, prontamente, deu certo, eu fui. E uma irmã, que está passeando aqui, a prima da irmã Josefa, recebeu o convite e prontamente foi, de manhã. Ficaram lá até quase 1h da tarde. Quando foi 3 horas, ela voltou de novo ao Parque do Vaqueiro, a irmã, com alegria enorme, e adorou a Deus no Parque do Vaqueiro. Quando terminou o culto do Parque do Vaqueiro, ela veio adorar aqui na sede com a mesma alegria. Então, percebam que quando a obra do Espírito está no coração, as coisas acontecem, irmão, com muita naturalidade. Naturalidade assim, espontaneidade, né? Tá bom? Então, voltando aqui para o que Paulo disse, que eu disse que tem irmãos que interpretam errado. Paulo não estava dizendo que ele fazia a obra de Deus obrigado por Deus, mas ele, se a gente for ver no contexto, que ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele cita uma relação de situações, problemas, sofrimento. Ele diz, nada nos separará do amor de Cristo, né? Mas ele estava dizendo assim, eu conheci o amor que Deus tem por mim, e o que eu fizer para Ele é pouco. Eu nunca vou pagar o amor de Deus e de Jesus por mim. O amor de Jesus por mim e em nós, irmãos, nos obriga, não como Deus dizendo você tem que ir, mas nos obriga no sentido assim, eu não posso deixar de fazer. Vou dar mais um exemplo aos irmãos. Uma pessoa que só te faz o bem, só me faz o bem, que só me ama, que só é tudo maravilhoso. Quando essa pessoa precisa ou me pede alguma coisa, eu faço por obrigação? Faço por gratidão. Amém? Então veja, tudo que Jesus fez por nós. Então ele se coloca nessa obrigação, não que Deus está lhe obrigando, mas pelo que ele recebeu do Senhor, ele diz, eu tenho que retribuir. E é esse sentimento que está em nós, né? Não é só uma compensação, é uma gratidão, porque compensação é troca, e tudo que nós fizemos pelo Senhor, está infinitamente distante do que Ele fez por nós, amém? Se nós formos pensar, né? Jesus Deus, se desfaz da glória que tinha, sai do céu e vem para a terra, se torna um ser humano, já é uma grande humilhação, né? Tá certo? E é uma grande humilhação. E a Bíblia diz que ele se tornou humano, servo fiel até a morte de cruz, e ainda diz assim, fiel até a morte de cruz, né? Porque a morte de cruz, naquele tempo, era a morte mais humilhante que tinha. Que era o pior homem, os piores homens, os piores seres humanos que ia para a cruz, ia ser crucificado. E Jesus assumiu o lugar do pior pecador, querendo dizer que ele deu a vida pelo pior pecador, amém? E nós vamos escolher a quem vamos fazer, para quem vamos fazer, quando fazer, a hora, o dia, é tudo limitado. Eu não esqueço da irmã Rita, que ela convidava lá em São Paulo, ela trabalhando em visita nos lares, aí eu lembro que teve um tempo que ela era muito ágil, muito dinâmica e tal, e sempre chamava um e outro, aí eu lembro que ela chamou uma irmã, a irmã disse assim, e que hora termina, né? Ela disse, não irmã, não tem hora para terminar não, né? Agora eu pergunto, se fosse para uma praia, se fosse para um parque de diversão, se fosse para outra coisa carnal, ninguém quer saber que hora que termina não, mas para Deus é tudo conta-gota. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meus irmãos, amém? Eu sei que eu e você, nós temos uma vida sobrecarregada,
de responsabilidade, tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que cuidar de família, tem que cuidar de casa, as irmãs então nem se fala, né? Muitos trabalham exaustivamente, chegam cansados, tem dia que realmente o corpo não obedece o cérebro, né? Então assim, Deus entende isso. Agora Deus entende também quando nós estamos sendo negligentes, quando nós estamos fazendo a obra dele com o que sobra, oferecendo a ele as sobras, né? Inclusive Deus diz, ofereça ao teu príncipe, né? Então, meus irmãos, vamos nos sentir obrigados, mas não por Deus. Vamos nos sentir obrigados pelo bem que Ele nos fez, tá bom? Dá para entender assim? Aí nós seremos motivados não por uma troca, não por uma recompensa, mas porque nós já recebemos a salvação eterna em Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, tá? Eu sei que às vezes eu falo coisa que esbarra assim, a pessoa fica assim meio, né? Mas eu faço isso para mim mesmo, Tem um acontecimento que marcou minha vida em São Paulo. São Paulo, quando chovia, se eu ia demorar do meu trabalho para casa 1h30, ia para 2h30, para 3 horas. Já teve uma vez que choveu tanto em São Paulo que eu fui chegar em casa quase meia-noite. Uma Rita já estava desesperada porque a gente não tinha celular na época, não tinha como se comunicar, mas ela entendeu também que aquele período de chuva, eu de carro, eu tive que rapidinho subir num morro assim, ficar lá até as águas baixarem, porque senão poderia até morrer, né? Com tanta chuva, com tanta água. E aí eu estava saindo do meu trabalho, trabalhando no 16º andar, quando o elevador chegou embaixo, muita chuva, quando o elevador parou antes da porta abrir, numa fração de segundo, eu digo, Senhor, hoje eu não vou para a igreja, desse jeito não dá. Ele disse, se fosse para trabalhar, tu vinha a nada. Eu digo, então eu vou a nado para a igreja. E foi o dia que eu cheguei mais cedo na igreja, amém, meus irmãos? Então eu vou a nado. Então assim, meus irmãos, o que eu falo para vocês, pode ter certeza que primeiro foi aplicado na minha vida. Jesus merece o horário nobre, Jesus merece o melhor, a obra de Deus merece uma atenção maravilhosa. Teve uns irmãos um tempo aí atrás que veio visitar a obra no Ceará e alguém disse, cuidado, se não chegar lá vocês não vão passear, não vão conhecer Fortaleza, porque o pastor lá é dia e noite, que na época né, hoje não, eu já estou andando mais devagar, está Cisiana é quem anda na minha frente. Hoje nós andamos devagarinho, né, porque as forças físicas já se foram, mas o Espírito está aqui, alegre. Glória a Deus, como diz Caleb, a minha força é a mesma, depois de 85 anos, né? Então assim, meus irmãos, que Deus nos ajude, né? Que essas lições que muitos participaram aqui, muitos não, né? Os que participaram, que foram poucos, né? Sejam despertados, né? Sejamos despertados para buscar o Senhor, para a igreja de fato se mobilizar, tá? Tem muitas formas hoje de evangelizar, tá bom? Mas nós não podemos nos esquecer que a evangelização que Deus mais deseja é aquela que eu e você temos contato com as pessoas, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, nas oportunidades que nós tivemos e nas campanhas de evangelização da igreja, tá bom? É isso. Pastor, só lembrando para nós, para a classe, que essa obrigação, quando Paulo diz, é um dever. Cada crente deveria ter o seu dever de casa, né? Às vezes a pessoa fala, nós vamos em tal lugar, em tal casa, evangelizar. Se depara com um problema lá, mas a palavra não flui. Porque nós queremos resolver o problema da enfermidade, da nudez, da alimentação da pessoa, e nós acabamos esquecendo de falar que o Senhor, o dono da prata e do ouro, o dono do universo, o Criador do céu e da terra e dos seres humanos, Ele está ali conosco. E Ele quer resolver os problemas através da palavra, né? Infelizmente, quando eu digo infelizmente, não é que a igreja não faz, é porque isso tem que estar sempre na nossa mente e no nosso coração. Essa é uma visão, além de uma meta, é uma visão que nós devemos ter. E pode ser repetitiva a palavra, porque a palavra da salvação é uma só. Anunciar, e de ensinar. Então, qualquer palavra que vier para nós, nós devemos ensinar e evangelizar as pessoas, né? Que os irmãos não tenham isso como ofensa, não,
Mas uma pressão, não é, tá? tem isso como um incentivo para vocês irem avante, avançarem, né? Em nome de Jesus. Esses comentários, irmão, não se sinta apontado, o pastor está falando de mim, está pensando de mim. Não, esquece. Todos nós precisamos avançar, só isso. E por graça e por poder, e para isso a gente precisa ler, aprender, estudar, orar, pedir, e Deus vai abrindo porta, Deus vai trabalhando. Pode ler, irmã Rita. E perguntar, façam perguntas, bastante pergunta, né? O pastor Luiz, que é o nosso teólogo, ele dizia, a escola bíblica com a irmã Rita é diferente. Por quê? Eu levava já por escrito as perguntas, naquele assunto que a aula era naquela noite. E eu queria saber por quê, como foi, quem falou, quem não falou. Para mim era uma curiosidade, mas eu quero que desperte em nós, na classe, a curiosidade. Vamos lá. Em nome de Jesus. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Amém. O dever básico, que a irmã Rita acabou de falar. O básico, testemunhar, falar o que Deus fez, a salvação. Isso daí é o básico. Isso tem que estar na boca do cristão, no coração e na boca, nas oportunidades. Deus vai preparar, inclusive, os momentos, tá bom? 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Amém. Então, a volta de Cristo está muito relacionada ou ligada a o Evangelho ser anunciado aos povos, tá certo? Então, a igreja tem essa missão e o Senhor, de alguma forma, vai trabalhar para que o Evangelho seja anunciado, né? Vamos lá. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes 9:10, 2 Coríntios 5:10, Apocalipse 22:12. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Amém. Aqui o tribunal de Cristo não é para julgar salvo ou condenado, não. Só vai para o tribunal os salvos que forem arrebatados, tá? E essa premiação lá é por obras, né, que foram feitas, obras que foram realizadas, né? Então não é salvação, tribunal de Cristo, tá certo? E alguém vai receber prêmio, galardão ou não, tá certo? Se ele fez bem feito ou não foi feito bem feito, o tanto que ele se dedicou, tudo isso. Há quem diga assim, se eu subir já está bom, né? Mas aqui não é para a gente crescer o olho para receber muito prêmio lá não, mas é muito mais uma linguagem que a gente crê que é literal isso aqui, mas para nosso despertamento a gente tem que ver como uma imagem, uma figura que é real, tá certo? O Senhor está observando a obra que cada um de nós fazemos para Ele, pelo reino de Deus. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4,35. Meus irmãos, aqui é um ponto muito delicado, é um ponto crítico, ponto fraco hoje na igreja, tá? É a questão da formação. O desinteresse das pessoas em ouvirem, em aprenderem, pensar, refletir, entendeu? Para fazer a obra, porque a obra de Deus também não pode ser feita de qualquer maneira. Tudo que vai se fazer tem que aprender a fazer, tem que saber fazer. E Deus dá sabedoria sim, Deus capacita sim, mas tem a parte humana, a pessoa tem que ouvir, tem que ver, tem que contemplar,
Porque senão, muitas vezes, faz uma obra de qualquer jeito e comete erros que pode até desagradar o Senhor, fazendo a obra de Deus. Tá? Então, assim, temos formado obreiros suficiente para cumprir a grande comissão? Então, a igreja, pelo menos nós aqui, oferecemos o básico, tá? De instrução. E o aprendizado é assim, irmãos, é uma soma. A gente não vai vir numa escola bíblica ou num dia de um curso teológico, uma EPO, um treinamento, uma reunião, ali alguns estudos, e já está pronto não, ou já vai aprender tudo não. É uma soma. Então é importante, irmãos, que nós tenhamos desejo, vontade de ler, estudar. Sentado ouvindo. Mas eu aprendi logo cedo. Quem vai ensinar se ele não aprende? Nem se esforça. É hoje, não é amanhã. Vem essa semana, não vem na outra. Aí fica quebrado, né? Fica quebrado. A EPO, por exemplo, nós tivemos vários estudos na EPO 2023 falando de comunicação, como se comunicar. E a gente vê às vezes uma deficiência na comunicação na igreja, tá? De coisas muito simples que está sendo dita repetidas vezes, porque parece que está se falando e a pessoa está ligada em outra coisa. Não sei o que é, não dá para entender, né? Mas tem aqueles que estão bem alinhados, que são bem atenciosos e seguem ali as orientações, e a obra avança, cresce, desenvolve, tá certo? E eu não me canso não de repetir quantas vezes for necessário para a pessoa aprender não. Às vezes eu até peço a algum irmão assim: irmão, tenha paciência, porque eu repito muito, eu falo bastante, né? Porque eu não sou perfeito e ninguém é perfeito, e nós nunca vamos fazer uma obra 100%, mas a gente tem que procurar sempre melhorar, tá bom? E para isso, irmão, tem que se esforçar para ouvir, estudar, aprender. Por exemplo, um irmão falou para mim que queria ser pregador, que queria aprender, que isso e aquilo, mas não mantém uma frequência, né? Disse para mim que queria fazer um curso teológico. Eu até falei com alguns irmãos aqui na igreja para nós formarmos o grupo. Só que um curso teológico, meu irmão, para vocês terem uma ideia, o curso que eu ministro ele, assim, na verdade eu sou um coordenador do curso, mas tem um professor de teologia. Cada matéria, e é o básico, hein? Cada matéria, o livro tem 100 folhas, cada matéria, para estudar num mês. Vídeos, tem 50 e poucos vídeos de 30 minutos. Soma tudo aí, tem que estudar todo dia. Isso é só o curso, e ainda tem as indicações de livro para ler, de pesquisa. Aí a pessoa diz assim: eu fiz um curso teológico, mas será que fez mesmo? Ou foi só pulando as páginas, como teve um que fez comigo, só pulando as páginas para fazer a prova? Teve um que disse assim: eu já estudei tanto, se eu fizer isso aí, essa prova aí, eu não preciso nem ler isso aí não. Eu digo: pô, vamos fazer a prova? Tirou um 4. Você está vendo aí, irmão? Aí faz um curso, mas é assim, pulando as folhas do livro, dos vídeos, aí depois pega a prova e fica pescando, como diz, né? Para tirar um 10. Aí não funciona, porque o importante do curso não é simplesmente terminar um curso, mas aprender. O importante do estudo é o aprendizado. O que foi que eu aprendi? Né? O que foi que eu aprendi? Tá? Então é isso, irmão. E o obreiro, tudo que ele puder aprender vai ser mais, ele vai produzir mais, o Espírito Santo vai operar mais na vida dele, tá? Porque o Espírito Santo pode nos dar tudo, mas tem coisa que a nossa capacidade não consegue entender. Aí é onde entra a parte do estudo, tá bom? Aí alguém pode dizer: pastor, mas para mim sair e dizer que Jesus salva, cura, liberta, eu faço uma oração, não preciso de curso de teologia, não preciso disso, é verdade, não precisa não, mas vai ter situações que, se tiver informações, você vai alcançar mais pessoas, tá bom?
Porque hoje nós temos pessoas na igreja que não sabem ler pouco, mas tem pessoas hoje que já é doutor, já fez faculdade, já fez mestrado, já está terminando doutorado, está aqui dentro da igreja. Entendeu? Então, essa pessoa vai deixar de se salvar porque eu não tenho muito conhecimento? Não, Jesus vai salvar ela. Mas se eu puder ter mais, eu posso oferecer mais, amém? Então é assim que a gente tem que pensar. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas, se ele tem curso ou não teológico, se ele tem um alto nível de conhecimento ou não, não. O mais importante é que o Espírito Santo, a palavra de Deus, esteja no coração dessa pessoa. Então quando a gente fala de estudo, de aprendizado, de formação, é melhoramento, é oferecer mais, melhor, só isso, tá bom? Mas Deus vai continuar operando, salvando, dentro da nossa capacidade. A Bíblia diz assim, à medida da fé, tá? A fé envolve também conhecimento, tá bom? Então isso é importante a gente entender. Ninguém se sinta diminuído ou rejeitado, não, de forma nenhuma. Pastor, sempre lembrando daquele testemunho, que a irmã era crente, ainda é, e o esposo não era, e ela fazia o maior esforço para que aquele homem fosse à igreja, ouvir a palavra, entrasse na igreja, e era uma dificuldade muito grande. Ele era formado, era médico, e certo dia ele falou, hoje eu vou na sua igreja. Aí ela vibrou, se alegrou, ficou feliz, e quando chegou lá ele falou o seguinte, só que é o seguinte, eu só vou se você disser lá na frente que eu quero uma oportunidade para mim falar. Todo mundo fala, eu vou falar também. Ela falou, não, mas você vai ficar ouvindo, você vai ficar vindo. Não, eu quero uma oportunidade. Eu vou falar melhor do que todo mundo ali. E assim aconteceu. O pastor usou de sabedoria. Pois não, o nosso irmão quer uma oportunidade. E aquele homem ficou, abotoava a camisa, abotoava um botão, desabotoava outro, abotoava, desabotoava. A camisa ficava torta e não saía uma palavra. Então, que grande desafio para a igreja, né? O pastor usou de sabedoria, lógico que ele não vai fazer isso com todas as pessoas que chegam na igreja, né? Mas aquele homem foi provado. E na outra oportunidade que ele falou, hoje eu vou de novo para a sua igreja. Foi quando o rapaz estava pregou sobre a genealogia de Jesus, e ele aceitou Jesus, para a surpresa de todos, né? Ela falou assim, você sabe o que é que você fez? Sei, aceitei Jesus, eu sou crente agora. Mas você tem noção? Tenho, porque eu ainda não tinha ouvido falar de um homem que sabia de tanta família. Então hoje foi o meu dia e foi especial. Obrigado, irmão Antônio Rodrigues. Então, queridos, vale a pena. Deixa eu só concluir, pastor. Essa segunda parte que a irmã Rita contou é o seguinte: ia ter um evento na igreja, um congresso, e convidaram um pregador renomado, um homem muito usado realmente nas mãos de Deus, na palavra, na oração, era muito usado. E a irmã ficou jejuando, né, até o dia do congresso, para o esposo dela ir, porque esse homem ia pregar, e esse homem tinha muita sabedoria, e Deus ia salvar o esposo dela. Eu não sei se ela confiou mais no jejum ou no pregador, né? Tá certo? Mas enfim, quando foi no dia do evento, houve um incidente e o pregador não pôde comparecer. E aí o responsável pelo evento disse o seguinte: irmãos, houve um incidente aqui de última hora, o pregador não pôde chegar, tá? E Deus nos ordenou que o irmão tal pregasse. Aí esse irmão não tinha muita leitura, não sabia falar muito bem, não tinha muita eloquência. É melhor deixar desligado, Gustavo, senão ele vai queimar. Então, o que é que acontece? A irmã no coração disse assim: meu Deus, eu fiquei todos esses dias jejuando e orando por esse pregador, e agora escolher ainda um que não sabe nem falar direito, né? E aí foi aquele irmão que foi pregar. E aí quando o irmão abriu a Bíblia para pregar, ele abriu na parte que fala da genealogia de Jesus, a história de onde Jesus veio, toda a história de Jesus. Ele leu, né, e foi fazer alguns comentários sobre Jesus, sobre a família, tal. Mas assim, sem muita eloquência, sem aquela coisa, né, toda de quem tem muita, porque tem pregador que são muito eloquentes, né, tem muita sabedoria na palavra, tal. Aí ela lá, meu Deus, né, não acreditou. Aí quando o homem terminou a pregação, que fez o apelo, aí como a irmã Rita disse, o marido dela foi lá na frente. Aí ela ficou olhando assim, ele foi lá, aceitou Jesus, oraram, e foi aquela maravilha.
E aí ela foi também. Aí abraçou ele e tal. E quando estavam caminhando para casa, ela foi e disse assim: você sabe o que você fez? Sei. O irmão perguntou quem que ia aceitar Jesus. Você foi lá na frente. Você aceitou Jesus? Aceitei. Mas você aceitou mesmo? Você entendeu mesmo o que você fez? Entendi. E por que você aceitou Jesus? Né? Ainda foi questionar o esposo. Ele disse: não, é porque eu já vi vocês, muitos aí falar de Deus, de Jesus, tudo, mas ainda não tinha conhecido um que conhecia toda a família de Jesus. Tá certo? Então, isso é muito interessante, isso aconteceu de fato, né? Isso mostra, né, que Deus pode usar uma pessoa mais simples possível. Então, para dizer o seguinte, que todo o nosso conhecimento, por exemplo, Paulo era um doutor na palavra, na letra, tá certo? E ele considerou tudo esterco, no sentido de que ele agora queria, todo o conhecimento que ele tinha, ele botou aos pés de Cristo. Então, tudo que eu e você aprender, todas as nossas habilidades, nós temos que depender de Deus e nunca de nós, tá certo? Agora, também não vamos ficar nesse pensamento de que eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo, tenho a palavra de Deus, eu não preciso mais estudar, não preciso mais aprender. Não faço isso não, porque toda informação que nós pudermos ter vai somar e Deus vai usar mais, tá bom? É nesse sentido que nós pedimos os irmãos, tá? Vamos lá, irmã. Então eu concluo dizendo: Deus quer nos usar, irmãos, para usar você do jeito que você é. Agora nós vamos rapidinho, porque a hora já foi, né? Sempre assim, né? O tempo Amém. não permite. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Aqui está uma palavra-chave para nós, irmãos, igreja do Senhor, todos, independente de ser obreiro ou não. Paulo disse assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, tá? Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, que foi o serviço que Deus deu para ele, né? A missão que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa. O que é isso, irmãos? É que nós temos que ter um equilíbrio, um controle de nossa vida, para nós não valorizar mais a nossa vida pessoal, nossos interesses pessoais, e deixar a obra de Deus para lá, tá certo? Volto a dizer, Deus sabe da vida de cada um de nós, Deus sabe o tempo que você pode dedicar, né? Porque inclusive a Bíblia diz que o casado cuida de casa, da família. Primeiro, para um homem fazer a obra de Deus, primeiro ele tem que ser responsável em casa, para manter a família com o básico, para depois ele cuidar da obra do Senhor. Aí a mesma palavra diz: e os jovens podem fazer a obra de Deus porque eles não têm família. Então assim, Deus entende e Deus sabe, diante principalmente do contexto que nós vivemos social hoje, que o custo de vida é caro, né? Então ele entende, tá? E se ele um dia quiser tirar você ou quem seja para fazer a obra dele em tempo integral, aí sim Deus vai preparar as condições, tá bom? Porque tem os filhos, tem a esposa, tem a família, que tem que ter pelo menos o básico, né? Então Deus entende isso. O que Deus não se agrada é da falta de compromisso. Troca Deus a obra por qualquer coisa. Deus sabe, só Deus pode julgar, tá bom? Então nós não estamos fazendo juízo de ninguém aqui. Vamos lá, irmã Rita. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Amém. Então assim, eu falei aqui que Deus não castiga porque alguém não faz a obra, tá? Porque essa não é a linha geral de Deus. Não fez, peia. Não é assim que funciona, tá? Agora, vai ter casos de que Deus deu dom, deu palavra, deu o que a pessoa pediu para fazer a obra dele, e essa pessoa negligencia. O caso de Jonas, por exemplo. Deus tinha uma missão para Jonas, né? E Jonas se rebelou, e Jonas foi castigado duramente. Mas isso não é regra geral.
regra geral, tá? E nós não devemos ficar ameaçando ninguém, ameaçando a igreja, tá? Os maiores responsáveis por missões na igreja são os líderes, aqueles que estão à frente, é que tem que ensinar, conversar, organizar, tem que dar todo o apoio, tá? E às vezes a igreja falta nisso, da parte da liderança, tá bom? Eu procuro dar o máximo de apoio possível, tá certo? Que estiver dentro das nossas condições como pastor e da igreja também, tá certo? 2:3, pois me é imposta essa obrigação. Vamos, irmã Rita. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Pronto, aqui eu discordo um pouco do comentarista, que essa obrigação seja algo assim imposta por Deus. Porque se fosse uma obrigação imposta por Deus, irmão, muitos crentes iam perder a salvação, concorda? Que muitos iam perder a salvação. Essa imposição, eu entendo, como alguns teólogos entendem, que era o próprio Paulo se autodisciplinando, ele dizendo assim: o amor que eu recebi do Senhor, isso me obriga, inclusive ele diz em outra parte, me constrange, tá? Se alguém me faz tanto bem e me abençoou com a salvação eterna, eu me sinto na obrigação de retribuir. Mas eu não acredito que o que Paulo queria dizer era que Deus impôs isso a ele, tá? De forma nenhuma, porque se fosse assim, irmão, muitos crentes pagariam preços altíssimos pela negligência. Imagina que nós estamos falando de pregar o evangelho, e o crente que negligencia um culto, por exemplo, que é sair de casa, vir para a igreja e voltar para casa, o que seria de nós, hein? Amém? Então, a relação de Deus não é dessa forma. Eu não acredito que seja assim. Vamos lá. A expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros: obrigação e a punição. Eu não creio dessa forma. Todo respeito ao comentarista, eu não creio. Aqui tem um problema, irmãos. Esse tipo de interpretação tem um problema. Qual é o problema? É que muitos fazem a obra de Deus por obrigação, constrangidos, entendeu? Inclusive, se não fizer, não tem isso na igreja, não tem um cargo, não tem uma posição. Eu não consigo ver Deus trabalhando dessa forma, porque nem o próprio Jesus obrigou. Ele disse assim: a seara é grande, os ceifeiros são poucos, rogai ao Senhor da seara. Jesus disse assim: olha, vocês irresponsáveis, está tudo aqui só atrás de bênção, né? E minha volta aqui só para receber cura, milagre, tudo. Vocês são ingratos, vocês isso, vocês aquilo. E Jesus poderia inclusive falar uma palavra e acontecer um castigo com ele. Jesus não fez isso, meus irmãos. O contexto de servir a Deus, irmão, o que domina, que agrada a Deus é o amor. E é isso que nós temos que buscar no Senhor. Enche o meu coração de amor pela tua obra, Senhor. Me faça enxergar o teu grande amor por mim, para que eu faça por amor. Eu fico pensando assim, ó, só para os irmãos ver o que é o amor, para a gente abrir um pouquinho a mente, ó, o que é o amor terreno, carnal. Vocês já imaginaram? Presta atenção aqui o que é o amor. Estou falando de amor carnal, hein? Ó, você cria seus filhos, os pais criam os filhos, depende de tudo dos pais, cresce, os pais cuidando. Quando eles chegam numa idade, eles encontram uma pessoa que eles conheceram ontem e troca a família todinha, tudo por aquela pessoa. Por quê? Diz a pessoa que é por amor. Está vendo como é? Eu já vi, hoje não existe praticamente mais isso, mas no passado, há anos atrás, eu não sou tão velho, mas 40 anos, 30 anos atrás, os pais deserdavam um filho ou uma filha quando ia se casar com alguém que eles não queriam. E os filhos perdiam toda a herança por aquela pessoa incerta, por amor. Que às vezes não era, muitas vezes não era amor, era só uma paixão.
Aí eu pergunto, e o amor de Deus? O amor de Deus. Se uma pessoa, o amor de Deus está em nós, irmãos, nós pedimos até por favor. Eu me lembro de um diácono lá em São Paulo, que certa vez eu pedi para ele fazer um trabalho que deu dó, porque era muito difícil lá, fazer a limpeza que ele foi fazer lá em volta do templo. E eu pedi a ele, diácono Pedro Milanês, e quando eu cheguei, estava melhor do que o que eu pedi, né? E aí eu fui agradecer a ele, ele disse, não me agradeça. Eu digo, não, o que é isso? Ele disse, eu é que tenho que agradecer o Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade para mim fazer uma obra para Deus. Nunca esqueça disso. Aí hoje a gente tem obreiros que reclamam de tudo. Teve um diácono aqui nessa igreja, que o outro foi consagrado, aí quando terminou a consagração, ele foi bater no ombro do outro, disse, agora se prepara, viu, porque vão cobrar de você dobrado. Esse diácono não congrega mais conosco não. Digo, meu Deus do céu, que coisa terrível. Onde é que está o amor de Deus? Mas já tem outro não, que ele agradece por ser dado a ele uma oportunidade de ele fazer alguma coisa para Deus. E olha que o serviço não era bom não, hein? Então assim, eu não acredito no serviço de Deus para Deus por obrigação. Deus não quer nada por obrigação. Ele quer voluntário. A obrigação quem tem que ter sou eu. A autodisciplina minha, o que Deus fez por mim, eu me sinto, não é Deus que me obriga, eu me sinto na obrigação de responder o mínimo possível, né? Tá bom? Eu vejo assim, eu não consigo ver de outra maneira, tá certo? Por isso que eu não aceito que ninguém use o microfone dessa igreja para criticar quem faz ou deixa de fazer, para ficar agredindo, humilhando as pessoas, como eu me lembro de um pastor que dizia para a igreja, quem ama a obra de Deus? Aí o povo levantava a mão e ele dizia, mentirosos, vocês não vieram isso, não fizeram aquilo. Eu disse, não pare com essas coisas, isso daí não ajuda ninguém, não leva ninguém para lugar nenhum. Amém? Vamos nós. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Aqui o comentarista já coloca uma palavra que se aplica. Sofrer, pregar, fazer a obra de Deus deve ser um privilégio, aí está correto. Os apóstolos disseram assim, nós estamos dispostos, para nós é uma honra sofrer açoites e padecer pela causa do Senhor. Paulo, quando recebeu a revelação que ia levar açoite, ele disse assim, eu estou disposto não só a apanhar, mas dar a minha vida pela causa do Senhor, como de fato deu a vida dele, pela causa do Senhor. Isso é o amor de Deus na vida deste homem, amém? Que nós devemos buscar este amor o tempo todo. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Eu também não ando por essa linha, tá? Para mim a pregação do evangelho tem que ser um ato de amor. A Bíblia diz que Jesus quis se dar por nós. E o testemunho de todos os apóstolos, de todos os mártires, foi sempre por amor, nunca por obrigação. Então, porque Deus não merece nada por obrigação, amém? A esposa pede algo ao esposo, aí o esposo diz, eu vou lhe dar, né, porque você é minha esposa. Quer dizer, ela diz, não quero não. O esposo, quando eu casei com a minha esposa no início, ela me pediu um favor, aí eu disse, só se você me der um beijo. Quer dizer que para tu fazer isso, eu preciso te dar um beijo, Eu fiquei tão triste. Mas aí eu fui ver que o ambiente que ela cresceu não tinha essa afetividade. Eu fui criado beijando, minha mãe me beijando o tempo todo. Aí a irmã Rita, quando chegou um tempo que ela me pedia para me fazer alguma coisa, antes ela dava 10 beijos sem eu pedir, né? Ela aprendeu a beijar, a abraçar. Então, a coisa mais linda num relacionamento é o amor, não é a obrigação. O marido diz, você é minha esposa e você tem que fazer. Já acabou o casamento, já.
A esposa tem que ter prazer em fazer. Entendeu? O esposo tem que ter prazer em fazer. A esposa é um tipo de igreja, o esposo é um tipo de Cristo. Essa relação tem que ser por amor. Eu não vejo o serviço principalmente para Deus como obrigação, tem que ser por amor. Agora, a obrigação que Deus impõe sobre nós é quanto ao que é mal, é o pecado, é fazer o que é mal, o que é indecente, né? Matar, roubar, se prostituir, aí não, aí é obrigação. Se fizer, está perdido. Agora, serviço, não. Serviço Deus quer por amor. Quem vai? Sim. Amém? Não. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pode ir, irmã Rita. Conclusão. Todos juntos? 1, 2, 3. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado de que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontra. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Esses últimos comentários eu tiro, na minha visão e de muitos estudiosos, a palavra obrigação no serviço do reino. Davi disse assim para Deus, para o Senhor: quem somos nós, Senhor, para te oferecer alguma coisa? Quem somos nós? Quem somos nós? Para dar alguma coisa para o Senhor, para fazer alguma coisa para o Senhor. O Senhor é dono de tudo. Amém? Então eu quero pedir à igreja, mesmo que você não concorde com essa interpretação minha e de muitos estudiosos, contextualizado na Bíblia, né? Que nunca usem da palavra, principalmente dentro do templo, na relação com os irmãos, de humilhar, de destratar, porque o irmão não fez, não faz, não vai. Não. Inclusive a relação minha com os obreiros também não é de obrigação, tá? Porque há quem já me criticou assim: o pastor é o pastor, tem que mandar, a pessoa tem que fazer. Eu digo: não, meu irmão, não. Eu não obrigo nem dentro da minha casa. Está aqui a minha esposa, entendeu? E, por exemplo, hoje ela não pode passar roupa, né? Quem passa a minha roupa sou eu. E quando alguém vai lá e passa, e às vezes eu passo até a roupa dela, mas no passado ela passava a minha roupa com muita alegria, porque ela está enferma. Imagina se eu dependesse da minha esposa, né? Seria de mim agora, tá certo? Para passar uma roupa. Tem homem, teve uma irmã que um dia veio falar comigo que não pôde vir para a igreja porque o marido não chegou. E eu digo: ele não tinha chave? Não tinha. E crente o marido, hein? Aí, ajuda aí para não derrubar aqui, Tarcísio. Chega perto aqui, fica do ladinho aí. Ó, aí o pior foi isso, ó. Sim, mas qual o problema? O problema é o seguinte: é que quando ele chega, ele só janta se eu botar a comida dele. Então eu só posso sair de casa depois que ele janta. E é crente, ele não bota nem a comida no prato. Teve um caso de um que espancou a mulher porque a mulher não botou o café dele de manhã na mesa. Ele bateu na mulher e saiu de casa. Não, irmão, isso não é uma convivência de amor, não é assim, irmão. Uma convivência de amor, o marido leva café, o café da manhã para a esposa na cama, na rede. É ou não é? Outro dia é ela. Não é assim. E a relação com Deus não pode ser diferente, irmãos. Ele não merece nada por obrigação. Ele merece tudo por amor. E é esse amor que eu quero que nós busquemos, para que você faça com alegria. Façamos com alegria, com prazer, tá? Como eu tenho visto na vida de alguns irmãos. Isso é uma maravilha. Deus abençoe. Diaconisa Vera. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes, né? A classe Soldadinhos de Cristo. Glória a Deus.
A classe Soldadinhos de Cristo tem 13 alunos matriculados, 5 ausentes, 8 presentes, total de assistência de 8 alunos, total da Justiça. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, 2 ausentes, 2 presentes, total de assistência de classe de 3 alunos, que é os jovens e adultos. Vamos lá, ler a verdade prática. 1, 2, 3. Pregar o Evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Amém? Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 29 alunos matriculados, 13 ausentes, 16 presentes. Temos 4 visitantes, que é a nossa irmã Natália, o irmão Gleison, e a irmã Thalia e o irmão Tarcisiano, que já pedindo o pastor para fazer uma oração também de intercessão pelo irmão Emanuel, né, que está completando o ano hoje, né, para orar por ele. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais uma aula. Quero dizer para todos vocês que nos visitam, todos traz grande alegria quando vocês estão aqui. Mas cada rosto que eu vejo aqui na escola, eu fico feliz porque eu sei que é uma oportunidade, né, que Deus está nos dando de aprendermos juntos, né, crescermos juntos. Também nessa oração, em todas as orações, eu quero que os irmãos lembrem da Rayane, a jovem Rayane. Nós visitamos ela ontem e ela foi diagnosticada bipolar, né, então no alto nível, máximo já, é uma situação de alto risco, né, da pessoa, felizmente, né, tirar a própria vida ou fazer algo muito, assim, violento, né? Está bem, daqui a pouco pode mudar completamente, então, mas ela reconciliou com Jesus, ela confessou que crê e que sabe que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Então inclua a Rayane, jovem Rayane, é a sobrinha da irmã Diaconisa Maria do Carmo Leite. Quando criança esteve aqui com vocês, as crianças aqui, né? Hoje é uma jovem, já de 20 e poucos anos, né? Vamos pedir que Deus venha fazer um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Vamos orar pelo aniversário do Emanuel também, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado, Senhor, por nos congregar, nos reunir na sua presença, que a tua graça, o teu poder seja sobre nós. Nos ajude, meu Senhor, diante dos desafios que nós temos na vida. Meu Deus, que essas lições aqui que nós temos aprendido estejam em nós, que o teu Espírito venha trabalhar nas nossas vidas, utilizando toda a informação, todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado, meu Deus, pelos estudos. Meu Deus, também vem nos dar o poder também para orarmos, para consagrar nossas vidas, para que o Senhor possa operar mais através de nós, de cada crente. Meu Deus, te agradecemos por mais esta aula. Abençoa todas essas crianças que aqui estão, Senhor, seus pais, suas famílias, guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Pedimos também, ó Deus, pela Rayane, o milagre do Senhor na vida dela, que o Senhor possa operar no seu cérebro, que toda deficiência que tiver no cérebro dela, meu Deus, e toda a influência do inimigo diante da fraqueza, meu Deus, biológica que ela está passando, seja repreendido todos os demônios que lutam contra a vida dela, que quer ceifar aquela vida. Nós repreendemos no poder e na autoridade que há na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus. Confirma, Senhor, nossa oração e abençoa esta vida. Senhor, nós também queremos celebrar, meu Deus, neste momento, com alegria, o aniversário do Emanuel, que o Senhor o abençoe com muitos anos de vida, que o Senhor, meu Deus, venha fazer maravilhas na vida dele, meu Deus, que o Senhor venha operar gloriosamente. Pai, pedimos também, meu Deus, por todos, meu Deus, que estão diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, em segurança, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de paz, de descanso. Guarda todos nós, nossa casa, nossa família. Eu peço também pelo meu amigo Raimundo, que esteve comigo hoje, que o Senhor venha dar ele o poder do perdão, a graça para ele perdoar, e para que ele possa se ver livre, meu Deus, deste mal, Senhor. Que ele não venha revidar jamais. Em nome do Senhor, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.